Olá pessoal, o exercício de hoje, como vocês podem ver, trata sobre trigonometria e ele foi enviado por um amigo meu lá do Mato Grosso, o professor Clóvis. O problema tem o seguinte enunciado: diz que um helicóptero suspenso no ar parado sobre um ponto B é visto por dois pontos A e B sobre ângulos de 58 e 61 graus. Diz ainda que os pontos A, B e C pertencem ao mesmo plano e informa que a distância entre os pontos A e C é de 68 metros. E pergunta então qual é a altura que o helicóptero encontra-se do chão. Além disso, fornece os seguintes dados para a gente. Diz que a tangente de 58 graus vale 1,6 e a tangente de 61 graus vale 1,8. Então, como nós fazemos para determinar essa altura do triângulo? Vamos imaginar que então esse segmento que compõe a altura que parte do vértice C e intercepta o lado AC, que esse ponto de interseção seja um pontinho M aqui. E vamos imaginar então que a distância de A até M seja um certo valor x, e portanto a distância de M até x é 68 menos o x, de modo que todo este comprimento forma 68 metros. Aqui dentro nós temos dois triângulos retângulos. Observe comigo o triângulo ABM, é retângulo também, e o triângulo BMC. Aqui cabe uma pequena observação, se você não se recorda, sobre então, alguns fatos de trigonometria básica. Num triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, usualmente denotado por C. Os outros dois lados são conhecidos como catetos, usualmente denotados por A e B. Se eu destaco um ângulo especial aqui, digamos um ângulo alfa, eu digo que em relação a alfa, A é o cateto oposto, enquanto B é o cateto adjacente. Uma das definições que aparece aqui dentro é a de tangente de um ângulo, no caso, por exemplo, a tangente do ângulo alfa. Ela é definida como sendo um cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa. O nosso desenho A sobre B. Por que eu disse isso? Se nós olharmos para a altura em relação ao triângulo ABM, eu vou destacar esse triângulo aqui para facilitar, para você poder enxergar. Eu tenho aqui o triângulo ABM, 90 graus aqui, 58. Este tamanho é a altura procurada, o tamanho MB. AM mede x, de modo que em relação ao ângulo de 58 graus, eu tenho que H é o cateto oposto e x o cateto adjacente. Isto me chama a definição da tangente. Então, eu tenho que a tangente de 58 graus é H sobre x. Se a gente fizer uma consideração parecida no triângulo BMC, e eu vou destacar ele aqui também, o triângulo BMC, BM mede H, aqui nós dissemos que é 68 menos x, o ângulo aqui é de 61 graus e aqui 90. Em relação a 61 graus, H é o cateto oposto e 68 menos x é o cateto adjacente. Então, nós temos uma outra relação. Tangente de 61 graus, cateto oposto H sobre o cateto adjacente, 68 menos x. Aqui entra a informação dada pelo exercício. Tangente de 58 é 1,6 e tangente de 61, 1,8. Continuando as contas aqui, então nós chegamos na seguinte relação. Recorde aqui, ó. Tangente de 58 graus era H sobre x. E a informação é que a tangente de 58 graus é 1,6. Então eu tenho 1,6 igual a H sobre x. Tangente de 61 graus é H sobre 68 menos x. E a informação é que a tangente de 61 graus é 1,8. Então eu tenho 1,8 é igual a H sobre 68 menos x. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho que H é 1,6x. E, por outro lado, eu tenho que H é 1,8 vezes 68 menos x. Se a gente multiplica 1,8 por 68,
nós obtemos aqui 122,4 menos 1,8x. Como a altura é a mesma, então eu tenho que 1,6x é igual a 122,4 menos 1,8. Escrevendo isso, então eu tenho 122 menos 1,8. Esse 1,8 está subtraindo, passo para o lado de cá, somando 1,6 mais 1,8, 3,4x, isto é 122,4, de modo que então 122, o x é 122,4 dividido por 3,4. Se você fizer essa continha rapidinho, você vai obter então que o seu x mede 36 metros. Observe que você ainda não concluiu o exercício, mas está quase lá, né? Você já determinou quanto mede este tamanhozinho. Então, a gente acabou de achar 36, e o que sobrou de M até C, então, é 32. Mas a pergunta não era sobre esse tamanho, era sobre a altura. Porém, existe uma relação explícita entre a altura e o x, certo? A altura é 1,6x e o x é 36. Se você multiplica 36 por 1,6, você obtém 57,6 metros. Ou seja, o seu helicóptero visto estava 57,6 metros do chão. Obrigado, pessoal.